Quando a gente fala do planejamento sucessório, vamos dizer assim, está na onda falar disso. Mas o que é esse planejamento tributário também? Fabela, 2021 está sendo, né, no final aí, mas foi um ano muito interessante para as pessoas se planejarem, se programarem bem, inclusive em relação ao sucessório tributário, né? E a gente entende, nós lá da Tato Consultoria, Fabela, dedicamos aí em estudos no contexto de planejar bem, mas não só no sentido de uma simples constituição de uma holding, mas usar a ferramenta holding familiar, holding rural, como ela realmente tem o potencial, né? Fazermos um planejamento sucessório linkado a um planejamento tributário é espetacular. Fazer um planejamento sucessório tributário e compliance trabalhista, fecha-se todo um ciclo de ações preventivas que os produtores podem usar legalmente com um objetivo único, de se organizarem, de planejarem a sucessão e de economizarem impostos e tributos. A gente julga que essa união de ferramentas ela tem uma ampla eficiência, de forma que todos os objetivos são alcançados, né, pelos patriarcas que pretendem planejar uma sucessão, pelo resultado em que os bens e renda geram no agronegócio, principalmente, planejar o seu resultado, usar formatos interessantíssimos, né? Desde a contratação, formas de contratação, ou seja, é uma ferramenta que linkada, Fabélia, vai trazer extremas economias e muita felicidade para a saúde, tanto da família quanto do negócio. Quando a gente fala aí de 2021 e tudo, você acha que esse período de reclusão, ele contribuiu para as pessoas pensarem e até mesmo começar, dentro de casa, fazer um rascunho e buscar uma orientação? Com certeza, acho que foi um ano de muita reflexão. Isso fez, Fabélia, com que os gestores dos negócios eles começassem a ter um tempo a mais, talvez, Deu de planejar. susto quando algum foi para o hospital? Perfeito. Exatamente. Esse susto abriu-se a mente de algumas famílias que estavam talvez inertes e puderam aí, com esse tempo, pensar em como se planejar. E quando se fala planejar, logicamente, Fabélia, se pensa em exercer a opção que ele tem de, em vida, planejar bem, com justiça e mantendo a integridade da família, tanto no aspecto emocional como da razão, que é exatamente os negócios da família. Agora, a gente sabe também que para fazer esse planejamento sucessório não é simplesmente fazer um contrato e está tudo resolvido. Isso aí tem que ter uma ação de um corpo de profissionais especializados nisso aí, porque às vezes não envolve só um profissional, porque tem as situações que precisam ser vistas minuciosamente. Bem verdade e bem lembrado. O que ocorre dentro de um projeto de sucessão? Existe a vontade, existe o interesse de suceder, mas existe as minúcias ou os detalhes, as particularidades das famílias, onde elas podem e devem se atentar, e envolve, logicamente, aí um corpo de profissionais, né? Até mesmo psicólogos, advogados, contadores e consultores. Então, não é puro e simples constituir uma empresa, mas sim aproveitar a ferramenta como um todo, que ela é muito grande, ela é excepcional, né? Se nós falarmos aqui, Fabélia, eu tenho a remessa de bens para dentro de uma pessoa jurídica, mas haverá a continuidade da exploração. Mas em que regime essa exploração? Entra exatamente uma análise tributária para tal. O que eu quero dizer? Como é que os bens que foram inseridos nessa holding serão explorados? Em regime de parceria? Quais são as condições dessas parcerias? As observâncias desse título de exploração? É um arrendamento? Quais são as diferenças tributárias em relação à parceria e arrendamento?
né? Eu até faço um alerta. O que é arrendamento e o que é parceria? Fora do processo holding, Fabelli, qual é a diferença entre os dois? Olha, tributariamente eu posso falar que um é aluguel e o outro é exploração indireta de uma atividade agrícola. Qual é a diferença tributária? Ora, arrendamento é tributado no mês do recebimento na tabela do imposto de renda 27,5%. Parceria, sendo assim considerada, é uma atividade rural que sofre ajuste anual. Então a gente observa muitas vezes, Fabela, que o título não é muito bem aplicado e pode refletir muito negativamente e tributariamente em custos no futuro. Então aí está a essência de procurar profissionais habilitados para tal. Só que ele também não pode dar um título para beneficiar ali tributariamente, sendo que a atividade não é aquela. Exatamente, mas as considerações de uma parceria, elas têm as suas particularidades e devem ser, logicamente, atendidas aquelas condições. Mas arrendamento, às vezes é uma parceria e o título do documento não foi bem aplicado, né? Então a gente julga que é essencial ter conhecimento de causa para auxiliar, não é serviço para amador. Então, dentro da holding, dentro do planejamento sucessório, pronto, eu já fiz a transferência dos bens. Eu sou o patriarca, fiz a transferência do meu patrimônio e das dívidas e de todo o compromisso. Aí tem lá 3 filhos. Agora, eles vão explorar esse patrimônio. Exato. Seria isso aí, as condições que esse patrimônio vai ser explorado. Se por aluguel, se por parceria, se arrendamento, se um trabalha lá dentro, se o outro só retira lucros. É isso tudo aí que precisa ser analisado. É isso que precisa ser analisado. Se tem salário ou prolabore, não sei. Sim. É analisado e regrado, porque nós temos 2 coisas interessantes. Uma é a exploração do patrimônio da holding diretamente com os exploradores. E nós temos outra situação dos exploradores que podem explorar em separado ou em condomínio. Qual é a diferença dos dois? É muito estudo, é uma aplicabilidade do que comporta na legislação e traz benefícios. Então, o que eu digo é, um processo de sucessão, a constituição de uma holding familiar, ela depende de análises profundas de negócios e de exploração linkada ao tributário. Ela é excelente, mas desde que bem aplicada. Aí, vamos imaginar, eu sou uma das herdeiras, eu sou uma das sucessoras, casada. Eu e meu marido trabalhamos dentro da empresa, diretamente dentro da empresa ali. Nós 2 temos salários. Sim. Aí minha irmã começa a ficar enciumada porque o marido dela não tem. Pode ocorrer isso, mas o interessante é assim, separar a questão da participação no patrimônio e a outra coisa é a participação no negócio. Quem trabalha para o negócio tem direito, e é justo que tenha, uma remuneração para tal. Isso, aquela remuneração mensal. Exato, ou pode ser semestral, trimestral, anual, não há uma regra específica. A gente está colocando mensal Muito bem, considerando... entendi. E aqueles que não prestam serviço para a sociedade, lhe compete o direito de ter participação nos lucros que aquele negócio gerar. Então é diferente, né? A gente encontra várias situações aí em que há uma certa turbulência ou uma interpretação diferente em relação a isso. E para a gente encerrar aqui, que já é meio-dia e 27, ocorrendo uma separação. Aí vem assim, aquele cônjuge que era o... Como é que é o nome que a gente tem aí já também, que é um agregado. Agregado. Ele tem direito a alguma coisa ali? Como é que fica? Muito bem. A essência está na forma de constituir essa holding. A primeira análise que deve ser feita, logicamente, é o regime de comunhão que existe nesse casal. E existe dentro do processo formas de permitir a comunicabilidade ou não desse cônjuge. Então, essa questão da separação está linkada exatamente a uma ação preventiva e que respeite a vontade dos sócios ou do patriarca ou dos sucessores, enfim. Existe forma, sim, de blindar ou de proteger esse patrimônio em relação aos cônjuges, caso haja a vontade
dos sócios que não tenha a comunicabilidade desses cônjuges no patrimônio ou no negócio. Outra coisa, Fabiola, bem rapidinho, que eu acho que é interessante para 2022, janeiro é época de opção pela forma de pagar a previdência em relação ao fundo rural, né? Eu vou optar por pagar pela produção ou pela folha de pagamento. Eu queria dizer aos produtores o seguinte, que nem sempre a regra é reta. Eu posso, se eu tenho regime de condomínio, um da família pagar a contribuição pela folha e outro pela produção. Então, esse planejamento de contribuição previdenciária deve ser feito no início de janeiro, para que os produtores tenham também ou possam ter economias em relação a isso. Não é uma regra reta. Eu tenho que optar. Eu posso optar, mas eu posso planejar essa opção de forma que fique interessante a contribuição. Então, dentro do grupo, pode ter opções individuais. Exatamente, porque a opção é por CPF, tá? Então, a exploração em condomínio fica bem interessante nesse sentido.